1 Coríntios 4:2 diz: além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um se encontre fiel. Amém? Abre aí também o livro, o Evangelho de Lucas 12, 35 a 48, qual Jesus fala que ele vai voltar e a gente precisa estar preparado para a sua volta. Lucas 12, 35 a 48. O texto diz, a partir do verso 35: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier lhe bater. Bem-aventurado aqueles servos aqui do Senhor, quando vierem encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão os que se encontram vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregados os demais servos da casa, para dar o sustento no seu devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhes um castigo severo, condenando como os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que é muito dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Essa série, queridos, começou por causa da questão daquele lá no Amazonas, no norte, no Dia dos Pais, aonde muitas pessoas estavam esperando a volta de Jesus e entraram numa casa e ficaram ali dias, esperando então essa volta, e Jesus não voltou e aconteceu um caso de polícia. E aí muitas pessoas, elas ficam sem saber como é que Jesus vai voltar. Jesus diz aqui claramente que ele virá como ladrão, e ele deixa alguns sinais. E um dos principais sinais é a própria igreja. A própria igreja é um sinal da volta de Jesus. A tecnologia é um sinal e a igreja é um sinal. Mas no domingo passado eu falei uma coisa importante: a igreja é importante. Porque durante muitos anos, e nós ouvimos hoje, pessoas dizendo que não é importante a igreja. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E o que acontece? Eu afirmei que sem Jesus não há salvação. Então eu fiz a comparação da viagem para o exterior. Jesus chegou e disse para você e para mim: olha, a passagem está paga, o hotel está garantido e a comida também. Está lá no Apocalipse, a cidade santa e tudo que acontecerá junto com ele. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus foi preparar lugar para que nós possamos estar com ele. Só que quando alguém te dá uma passagem, os documentos é obrigação minha, é obrigação sua, não é obrigação da quem te dá presente. É assim a salvação. Jesus morreu na cruz e deu a salvação. A salvação é de graça. Porém, entretanto, todavia, quem vai fazer uma viagem exterior precisa de passaporte, precisa de visto de passaporte, precisa de seguro-saúde, plano de saúde, seguro de viagem e umas outras séries de documentos que, dependendo da situação do país, no mínimo é 6 meses para poder organizar. E na segunda mensagem eu falei das cláusulas pétreas.
coisas que você tem que estar em dia, são os documentos que tem que estar em dia, como perdão, justiça e honra, né? Aí, queridos, como é que fica então a igreja? A igreja é a noiva e a esposa de Jesus. Ela é o corpo de Cristo. E sem ela, você não vai se arrebatar, porque ele vai arrebatar a sua igreja. Então você tem que estar nela. O grande problema é que as pessoas fazem confusão do que é igreja e do que é instituição. Esse é o grande problema. Algumas pessoas têm problema na instituição e acabam acusando a igreja. É como assim, eu tenho um problema, quebrei um copo da casa, ok? Eu fui lá e quebrei um copo da casa. Aí o que acontece? Eu culpo a minha esposa e vou embora. Era o item da casa. Qual que é mais importante, a casa ou a minha esposa? É interessante. Então as pessoas têm problema nas instituições e desprezam a igreja. Esse é o grande problema que está acontecendo hoje. E quando a gente fala em instituições, são as agências de viagem. Então vamos entender. A obrigação, se você tem uma passagem comprada, é importante você ter uma agência de viagem. E essa agência de viagem vai te ajudar nas preparações da documentação devida. Ok? Então ela vai te ajudar. Então é isso que é a função principal da igreja. E a igreja fez o quê? Ela foi com o tempo, era uma igreja só. E ainda é uma igreja só. A Bíblia deixa bem claro isso. É uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A gente foi vendo através dos anos e séculos subdivisões das instituições, que são instrumentos de ação da igreja, mas não é a igreja. A igreja pode estar aqui um batista, pode estar aqui um metodista, pode estar aqui um assembleiano. A Bíblia diz: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O que faz da pessoa ser igreja? Primeiro, sangue de Jesus. Bem-aventurados que lavam sua vestidura no sangue de Jesus. Segundo, o Espírito Santo. Só é igreja se o Espírito Santo está em você. Aí sim você é igreja. Então, independente da instituição que você está, é importante você ser igreja. Entenda isso. Primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas pessoas, elas começam então, confundem a instituição com a igreja, e quando tem problema, deixam de congregar. Agora entenda uma coisa: sabe qual é a importância da família? Gente, família é muito importante. E hoje existe um trabalho para acabar com a família. Sabe por quê? A família é o lugar onde o seu caráter é treinado. Nós temos dificuldade na família, porque a gente quer uma família que bajula a gente. A verdade é essa. Principalmente no nosso século. É tudo gente mimimi. Não me toque, não me rele. Se virou a cara para mim, viro também. E na família, gente, é ali que o caráter é tratado. De vez em quando a minha esposa chega e: ó, baixinho, como é que é? E aí eu não sou bobo? Sim, senhora? Não, senhora? Prometo melhorar. Então, o que acontece disso? Se você quer criar relacionamento, é na família. Quem aqui está casado? Eu estou casado há 35 anos, tem uns que tem 40, tem uns que tem 3, né? E mesmo com 3 anos, né? Começa as crises. Pô, mas nós temos que estar na lua de mel ainda. Mas começa as crises. Porque a família é lugar onde o seu caráter é treinado. Quer ver uma coisa? Uma coisa interessante, vou dar um recado para os rapazes e para as moças, né? Quando você casa, a sua esposa não é sua mãe, não. A sua mãe lava, passa, cozinha,
faz a comida, mastiga, abre a tua boca e bota aí lá dentro. A esposa fala assim: comida tá feita lá no fogão, pode ir lá buscar. Mas minha mãe não fazia assim. Mas eu não sou sua mãe, não. A gente às vezes quer que a esposa seja mãe. Ela é tua esposa e você tem que defender e morrer por ela. E ali você começa a ser tratado. E por isso que muitas vezes hoje o índice de divórcio aumentou. Agora eu vou colocar aqui, porque os pais e as mães não estão ensinando direito o que deve ser feito. Porque às vezes, com medo de confronto na família, você deixa de puxar a orelha. E a correção é necessária. A Bíblia diz que na família de Deus nós somos corrigidos. E quando Ele nos corrigir, lá em Hebreus fala assim: não desmaia não. Como diz lá no Nordeste, Deus gosta de cabra macho. Se eu for te corrigir, não desmaia não, porque senão você não é meu filho. Porque nós estamos na família. E é interessante, se a igreja é a família de Deus e é eternamente, aqui o nosso caráter vai ser treinado. Seja qual for a instituição, vou te dar um recado, você vai ter problema lá. Não vou na Batista, não gostei da Batista, eu vou para Metodista, da Metodista eu vou para Presbiteriana, e aí você fica caçando jeito, e toda vez você vai ter problema. Por quê? Porque se a igreja é família, e a família tem um pai, você vai ser corrigido. Quem aqui já chegou na igreja, sentou e falou: poxa, a pregação falou da minha vida. Aquele pastor sabia a minha vida, quem contou para ele? Né? Não é que o pastor sabia, é que o Espírito Santo está falando com você. Aonde o Espírito Santo está, a igreja está. E se ele está falando com você, é porque o Pai te ama. E quem ama, corrige. Então entenda isso. Na igreja, em qualquer igreja, você vai ter problema. E olha o que Hebreus fala. Em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixamos de congregarmos, como é costume de alguns, antes passamos amoestações, e tanto mais quando vezes que o dia se aproxima. Eu queria perguntar: se nós estivéssemos no tempo de Noé e soubéssemos que vinha um dilúvio, eu queria perguntar: você queria entrar na arca ou não? Não estou falando que você está naquele tempo, não. Hoje nós sabemos que o dilúvio já veio, já está provado cientificamente. Se você voltasse no tempo, se fosse possível, e aí chegasse e encontrasse Noé, e você perguntasse: Noé, o dilúvio chegou? Não, tem vaga aí na arca? Logicamente você ia pedir vaga na arca. Por quê? Porque você sabia que o dilúvio viria. Infelizmente não é possível voltar. Só que Jesus falou assim: o dia que eu voltar vai ser como nos dias de Noé. Opa, o dilúvio vai vir. Só que esse dilúvio vem de forma de arrebatamento. Porque a terra agora não termina mais com água, é com fogo. A palavra de Deus diz isso claramente. Inclusive no dia que Jesus vir, os céus serão abalados. O sol e as luas e a terra vai ser abatida. Será um grande e terrível dia. Por isso, querido, a igreja é a arca de Noé. Ela é a arca de Noé. Por isso, esteja atento. Então, não perca a chance de congregar. Porque é ali que você vai ser tratado. Entenda. A igreja é macro, está no mundo inteiro. Então, as instituições é a forma que ela instituiu para ver se você é fiel. Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Por isso, querido, a igreja do Senhor sofreu na época muitas divisões. Eu quero citar algumas. Aqui, logo na época depois que Jesus morre e vai para o céu, e ressuscita, né? E vai para o céu, nós começamos a ter o primeiro conflito. Os primeiros conflitos são os gnósticos. Os gnósticos, eles criaram uma heresia, dizendo o seguinte: a salvação é pelo conhecimento, não é por Cristo. Então não é igreja. Porque
não há outro nome que devemos ser salvos. Não existe outro. Nem Buda, nem Allan Kardec, nem Maomé. Só existe salvação em Jesus Cristo. E aí, o que acontece? As principais heresias deles era a negação da criação como boa. Quer dizer, tudo que Deus criou é ruim. Por causa que eles olhavam tudo assim por causa do pecado. O pecado é que destruiu. Agora, quem já viu beija-flor? Ô, passarinho bonito, né? Aquilo é ruim. E a borboleta? Gente, a criação de Deus é linda, né? E eles diziam que Jesus era um Deus inferior, responsável pela sua criação, pela criação do mundo, e rejeitavam a humanidade de Jesus. Jesus tinha apenas aparência divina. Olha só o que o apóstolo João escreve na sua carta a respeito disso. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Isso aqui, é um princípio espiritual. Entenda? Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e está presente já no mundo. Então, entenda uma coisa: desde o ano 100, ou mais um pouquinho, ano 65, Paulo já estava falando sobre isso. Os apóstolos, o anticristo já estava presente. E como é que ele se expressa na igreja? O anticristo, gente, se expressa na igreja. No Apocalipse tem duas mulheres. Uma mulher que tem 12 estrelas e ela vai para o deserto. O dragão tenta ir contra ela e não consegue. Foi o primeiro século, a perseguição. Eu estou falando, tem outras teologias, mas essa é uma teologia interessante. Que quando ela vai, como o dragão, que é Satanás, não consegue ir para o deserto, ele chama o anticristo, que é a besta de 10 cabeças, vai para o deserto em paz. João fica assustado, porque montado na besta vem uma prostituta chamada Babilônia, tomando do sangue dos santos. Então, presta bem atenção, na igreja, aqui, a igreja, também existe uma prostituta. E você precisa discernir se você está na prostituta ou se você está na noiva de Cristo. É interessante isso. O gnóstico aqui, eles estavam onde? Na noiva ou na prostituta? O próprio apóstolo João está explicando, eles não estão em Cristo porque eles estão negando a Jesus Cristo. Eles estão dizendo que o Espírito Santo, Jesus não veio em carne. Esse é um princípio, querido, tão forte, que uma vez eu conversando com um líder de uma religião afro, eu falei para ele: faz um teste. Se o Espírito que incorporar lá é de Jesus, é de Deus, fala para ele confessar que Jesus Cristo veio. O Espírito não confessou, pelo contrário, aquele homem se converteu ao Senhor, porque ele aprendeu um princípio espiritual. A Bíblia tem esse princípio. Então, querido, muita gente diz que está com Jesus, mas não está não, é engano. Na verdade é o anticristo. Outro que veio através do século V, ele diz que é o nestorianismo, que Jesus Cristo era composto de duas formas distintas, a divina e a humana. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus era uma única pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado, que tem surgido teologias e ondas no meio da igreja, que na verdade a prostituta está junto. Lembra que Jesus falou: não retire o joio? Lembra da palavra do joio e do trigo? Que quando o empregado disse assim: não, vamos catar o joio, ele falou assim: não cate o joio agora, porque se eu catar o joio agora, eu vou também arrancar o trigo. Sabe por quê, irmãos? O joio e o trigo são muito parecidos. A diferença é que quando você pega a espiga do trigo, quando você debulha, está cheio de fruto. Mas quando você pega o joio, só tem palha. É o resultado da planta que define se ela é joio ou se é trigo. Então é no tempo da colheita, aí você consegue definir. Jesus fala assim: pelos frutos conhecereis.
Você é só pai ou você tem produzido fruto? É uma pergunta que você tem que fazer. Porque o que está acontecendo? Através dos séculos, tem se levantado muitos movimentos na igreja, que na verdade são instituições interessadas em você. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Você vale muito dinheiro. Paulo falou sobre isso. Paulo falou sobre isso. A fé vai dar muita grana. O apóstolo Paulo já disse isso. Então, querido, abre o olho. Agora, sabe por quê? Quem crê, investe. Uma das últimas palavras que eu vou falar nessa série é justamente isso. Quem é corintiano, já que eu estou em São Paulo, tem corintiano, gente. Se o Corinthians, se Deus quiser um dia isso acontecer, que isso aconteça, vai lá no campeonato mundial. Os corintianos vai vender carro, vai vender casa, vai ter para a esposa, vou morar de aluguel, porque eu quero ir lá no campeonato mundial assistir o meu Corinthians. Querido, quem crê em alguma coisa, investe. Faz parte da fé. Investe tempo. Se você acredita em alguma coisa, tenha certeza que você vai investir. É da natureza. Por isso você tem que observar em que time, em quem você está investindo. Mas o que eu estou falando? Eu estou tentando mostrar que o time de futebol não tem vários times, mas o futebol é um só. Sim ou não? O esporte é um só. Assim é a igreja. A igreja é uma só, mas tem várias denominações. E aí você tem que observar aonde você está indo. Quem que é o centro disso? Porque o gnosticismo estava tirando você da noiva e levando você para onde? Para a prostituta. E quando Jesus voltar, você vai falar, não, pensei que eu estava na noiva. Não, você não estava. Porque todo aquele que negar o meu nome, não está em mim. Por isso, querido, a igreja católica, agora eu vou colocar, a igreja católica, eu sou católico, mas não sou romano. Nos primeiros séculos da era cristã, em 1738, a igreja católica romana, aonde era maior, em 1054 houve um cisma, se vocês não sabem. A igreja se dividiu em duas. Era a igreja oriental, a ortodoxa, que nós vemos da Rússia, a Grécia, e nós temos a igreja católica apostólica romana, que é muito conhecida por nós. E aí o que acontece? Era a igreja da época. O que aconteceu? Um papa chamado Bonifácio VIII, em 18 de novembro de 1302, fez uma bula chamada Una Santa, dizendo assim: olha só, a salvação eterna está sob a submissão do Papa. Gente, quem estava na Idade Média naquela época acreditou nisso. Por quê? Porque não tinha outros caminhos. Aí sabe o que aconteceu? Em 1378, houve um cisma no Ocidente. O que é cisma? Divisão. O que aconteceu? Olha só, se você vivesse em 1378, teve 3 papas. Olha só, a Igreja Católica teve 3 papas. Presta atenção nisso. Se eu precisava estar subordinado ao Papa, quem é que ia me salvar? Problema. Porque havia uma bula, uma ordem papal dizendo assim: só é salvo debaixo do Papa. O que aconteceu? Tinha Urbano VI, Clemente VII. O que eu estou contando aqui é documento de igreja, da história da igreja. Resultado: houve uma outra eleição em 1414 e elegeram, depois de uma disputa, Martinho V. Aí quem que resultou nisso? A pré-reforma e a reforma protestante. Porque o pessoal começou a perguntar o seguinte: peraí, se é debaixo do Papa, teve 3 papas, tem um problema aí? Então, a reforma protestante começou, a pré-reforma, com John Wycliffe, no século XIV, e ele traduziu a Bíblia para o inglês. Aí teve um problema. Porque a Igreja Católica na época não permitia. Era considerada heresia. Aí o que aconteceu? Quando ele passou a Bíblia para o inglês, o pessoal, para vocês terem uma noção, ele é chamado de teólogo maldito, esse homem. 30 anos
anos depois que ele estava enterrado, o pessoal lá foi desenterrou ele, queimou os ossos dele e jogou no rio. De raiva, porque ele traduziu a Bíblia na língua do povo. Sabe o que é isso, irmão? Por que você tem a Bíblia na mão? Porque a salvação é individual. Cabe a você cuidar da sua salvação e ler a palavra de Deus. Mas naquela época, não. Quem em terra de cego, quem tem olho? É que o ditado diz? É rei. Se hoje existe escola pública, se hoje existe ensino público, graças aos protestantes. A escola dominical, que quando começou, o pessoal estava na carvoaria trabalhando. Quando se traduziu, a reforma traduziu a Bíblia para o pessoal ler, descobriu que o povo não sabia nem ler e escrever. Quem começou a fazer? As escolas. Aí nós temos a Mackenzie, nós temos a Universidade Metodista no Brasil. Essas universidades chegaram no Brasil quando não existia escolas públicas, universidades públicas. Aí depois veio a PUC, que é da Igreja Católica, né? Mas antigamente era só o clero, os nobres e os reis que tinham estudo, gente. E hoje você tem a liberdade. Por isso Jesus fala assim: conhecereis e a verdade vos. Então, o conhecimento da verdade é que liberta. Então você precisa conhecer. Por isso, hoje nós temos vários movimentos. Nós vemos aí vários movimentos na igreja. E o que acontece? Muitos desses movimentos estão afastando você de Cristo. A igreja, ela é um sinal muito importante da volta de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que no final dos dias haveria apostasia. Quer dizer, muitas pessoas se afastariam e a igreja em si se afastaria de Cristo. Por quê? Porque existe a prostituta do Apocalipse. Olha só, no século XX surgiu algumas teologias. Presta bem atenção. Teologia da libertação. Quando eu estava na universidade, eu tive uma crise com o professor disso. Porque eu morava lá no norte e eu via essa teologia em ação. Eu vi muitas pessoas expulsarem padres, porque eles estavam incentivando a invasão de terra. E aí os evangelhos cresceram muito lá. Por quê? Quem quer uma igreja que promove invasão de terra? A teologia da libertação é associar o cristianismo com o marxismo, com o comunismo. Não vai dar certo. Jesus e Buda não andam juntos. Não vai dar certo. Então, o liberalismo teológico. A Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Aí nós estamos vendo o seguinte: olha, o que o liberalismo teológico prega? É o seguinte, está vendo aqui a Bíblia? Esse é o liberalismo teológico. Um dos maiores pregadores contra isso é o Dr. Hernando Dias Lopes. Pode entrar no YouTube lá assistir, ele explica muito bem sobre isso. O que acontece? Está aqui a Bíblia. Eu queria perguntar: eu tenho que me adaptar à Bíblia ou a Bíblia tem que adaptar a mim? Se a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra é Cristo, e se eu sou igreja, a igreja não tem que se adaptar ao esposo? Olha o que o liberalismo teológico fala: venha como está e continue como você é. Essa é a mentira. Porque para você entrar no céu, a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos. A igreja que não fala sobre arrependimento, ela não é de Cristo. Porque a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Querido, se você crê em Jesus, se você quer viver uma vida real, eu vou traduzir o seguinte: todo mundo aqui vai morrer cedo ou tarde. E a morte testifica a existência de Deus. A morte testifica a existência de Deus. E depois da morte, para onde você vai? A Bíblia fala. A pergunta é: para onde você quer ir?
Então por isso você tem que vigiar a igreja, porque a igreja é um dos sinais do fim do tempo. Esse é o problema. A tecnologia está avançando tanto, mas muitas pessoas têm esquecido de olhar para a igreja. E a igreja é um dos maiores sinais que Jesus está voltando. E o sinal é a apostasia. E a teologia afirmativa, que diz o seguinte: o evangelho não precisa de transformação. É outro perigo. O que acontece? Venha e continue como está. Quase igual à teologia do liberalismo teológico. Eu quero, depois, se você quiser caminhar, né? Nós temos aqui. No século XX, teve um concílio chamado Vaticano II. E agora você vai entender quem aqui nasceu em 60, década de 60, década de 50, né? Nós pegamos uma transformação social muito grande. Nós saímos do rádio de pilha e hoje nós temos celular. Nós somos da época que quando você escrevia carta para a namorada, levava um tempo para chegar. E a carta tinha um papel perfumado. Hoje, gente, tem briga seríssima no WhatsApp. Aqui, ó. Às vezes a pessoa está lá do outro lado do mundo. E é rápido, instantâneo. Isso foi um sinal da Bíblia. O conhecimento se multiplicaria nos fins dos tempos. E hoje o conhecimento se multiplicou demais. E aí o que acontece? Quando aconteceu o Vaticano II, a Igreja Católica que foi promovida, né, ela recebeu até algumas igrejas protestantes e teve a divisão dos tradicionalistas, dos progressistas e do terceiro homem. É um livro de um padre chamado Padre Libânio. Ele fala o seguinte: o terceiro homem é caracterizado por uma espiritualidade que permanece enraizada na fé tradicional, mas também é aberta ao diálogo a novas realidades no mundo contemporâneo. Começou o liberalismo, que virou libertinagem. Então, na nossa época, nós vimos os grandes rocks, né? E, na verdade, paz e amor. Muita gente não sabe. Essa é uma filosofia comunista que aconteceu nos Estados Unidos. E muita gente começou a trazer coisa para o Brasil que, na verdade, não tinha nada de bom. E hoje, nós brasileiros estamos vivendo na pele. Ontem, nós tivemos um movimento, estamos vivendo na pele. De que estão querendo manipular o quê? O livre? Livre. Por que a Bíblia está na tua mão? Por quê? Tentaram, gente, impedir que a Bíblia estivesse na sua mão. Porque você hoje pode ler a Bíblia e questionar os líderes religiosos. Você pode questionar. Por que eu estou escrevendo aqui e entregando para você? Porque você pode questionar, vai para a Bíblia. E quem viveu essa época, eu vi gente abrir diversas instituições. Igrejas tradicionais como a Metodista, como a Batista, tiveram vários rachas. O que é isso? Apostasia. Sabe por quê? Surgiu o quarto e o quinto homem. Olha só. Qual que é o quarto homem? O quarto homem, quando eu falo quarto homem, são situações sociais de resultado de divisões da igreja. É descrito como um crente apático e morno. Estão lembrados de alguma coisa? Em Apocalipse? Porque estou mais frio, nem quente. Eu estou a ponto, porque és morno, eu vou vomitar-te da minha boca. É uma avaliação de Jesus no Apocalipse capítulo 3 para a igreja de Laodiceia. O que acontece? O quarto homem surgiu para ele frequentar a igreja regularmente, a prática religiosa. Tudo bem, uma boa, não é mais. Aí surgiu o quinto homem. O quinto homem, ele abandonou a fé cristã, mas se tornou um consumidor da religião. Ele entra nas plataformas digitais e o seu foco é o prazer pessoal.
Ele quer que, aonde ele está, ele seja o rei. Eu queria perguntar, quem que é o rei da igreja? Só tem um. Quem é? Jesus. No momento que você se colocar como rei, você agora apostatou da fé. Entenda isso, gente. A prostituta do Apocalipse está misturada. O joio e o trigo estão misturados. E você precisa vigiar isso. Porque o que acontece? Está no meio, você começa a ouvir muita coisa, tá? E você vai esfriando a sua fé. Sabe por quê? Quem que é um consumidor de religião? Ele é como se consumisse um produto e um serviço. Eu entendo uma coisa. Imagina o seguinte: vou botar para dentro de casa aqui e mexer com as esposas. O marido chega e diz assim: boa noite. A janta está pronta? Esse feijão está salgado. O arroz podia ter um pouquinho mais de. Essa salada, por que em vez de óleo você usou azeite? A abóbora está muito seca. Ontem você fez muito molhada. A carne, onde você fez de panela, mas eu não queria de panela. Eu queria no churrasquinho. Dá para fazer ou é difícil? Meninas, o que vocês estão se sentindo? A resposta seria: vai lá e faz do jeito que você quiser. Porque, gente, é chato. Mas tem gente entrando na igreja desse jeito. São consumidores. A Bíblia diz que o Deus deles é o ventre. É a vontade própria, é o consumidor. Judas diz assim: são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer regalo, pastores que a si mesmos se apacenteiam, nuvens sem água impedindo pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desde já desprovidas e desarraigadas. Tais são murmuradores, são descontentes. O que o marido está fazendo? Murmurando. Claro, as pessoas, os pastores viraram coach. Não se prega mais sobre o pecado. Não tem problema. A Bíblia fala sobre depressão. A Bíblia fala de cura. A Bíblia fala, gente, mas aqui a principal mensagem da Bíblia é: você vai morrer, Jesus vai voltar, e quando você se deparar com isso, você vai ter que prestar conta. Aí, quando acontecer isso, sabe o que aconteceu, Senhor? A igreja que eu estava, o pastor falava só da terra para a gente prosperar. Mas tudo bem, você pode prosperar, não tem problema não. Mas ele te falou da salvação, não? Não, você não tinha Bíblia? Por que você mudou? Sabe, gente, nós somos a geração que mais temos a Bíblia. E temos a Bíblia aqui no celular. Não tem desculpa para você não. Não tem desculpa para você não. E aí, tem muita gente consumindo e começando a criar a sua forma de igreja. São pessoas individualistas. Presta bem atenção, querido. Igreja é comunidade. Se você está sozinho, você não é igreja. Igreja é a partir de 2 ou 3. Igreja é uma comunidade. Aonde você vai viver, aonde vai ter lutas, aonde vai ter... E vou dizer uma coisa para você. A pior igreja séria, entenda o que eu estou falando, porque tem as igrejas mentirosas. A pior igreja séria é o melhor lugar do mundo. Sabe que eu vou falar uma coisa para você, como pastor tem uma experiência? Quando os rapazes do mundo querem casar, para onde eles vão? Porque nenhum homem é bobo. Todo homem quer casar com uma mulher de família. Porque existe uma coisa que o homem detesta. Isso, gente, é muito difícil. É dificílimo. É muito difícil. Só graça de Deus mesmo, o homem perdoar uma traição. É difícil. É capaz. É possível. Porque o mundo masculino, né, rapaz, é diferente das mulheres. E aí o que acontece? Quando eu quero casar, eu vou para
Igreja. Eu como pastor, fico de olho. Opa! Porque as nossas filhas são preciosas. Os nossos filhos também. Você pensando o quê? Tem mulher que quando vai casar, bagunça! Mas quando vai casar, eu quero um homem fiel. Porque a igreja produz gente decente. Por isso que eu falei, a pior igreja do mundo, que segue Jesus, a pior instituição, ela produz pessoas de caráter e de família. O que eu estou falando, gente, é estatisticamente provável. Por isso, cuidado para você não se tornar um consumidor de religião. Já pensou? Meninas, marido desse? O arroz está frio. Esquenta para mim. Não dá. Por isso eu quero terminar dizendo 3 características de pessoas. Se a igreja é um sinal da volta de Jesus, preste bem atenção nisso. Aqui, gente, é uma instituição que nós estamos reunidos que a igreja se reúne. Mas a igreja está espalhada aí, no YouTube e tal, você está ouvindo. Presta bem atenção no que você está ouvindo. Existem 3 tipos de pessoas na igreja: o mercenário, o profissional e o mártir. Repete comigo: o mercenário, o profissional e o mártir. Então vamos lá. É igual isso a gente vê no futebol. Quer ver uma coisa? A seleção brasileira, o brasileiro hoje não está assim muito carente com a seleção não. Sabe por quê? A gente começou a perceber que os jogadores estão mais interessados em ganhar o dinheiro do que suar pela camisa, sim ou não? Hoje, você fala na seleção brasileira, tem gente, meu Deus, o índice, ninguém assiste. Depois do 7-1 da Alemanha, o brasileiro perdeu assim, ficou sem sal, ficou assim. Mas na época do Pelé, na época do Zico, quem lembra? A gente torcia, por quê? Porque a gente via quem era flamenguista, tinha um jogador fixo lá, o Zico. Quem era vascaíno, tinha o Roberto Dinamite, não era? Quem era corintiano, tinha lá, como é que é o nome daquele jogador fixo lá? Me ajuda aí, gente. Que até é coisa de repórter hoje. Sócrates. Você lembra? O pessoal suava a camisa. Eram os caras que eram os mártires do time. Eles lutavam pela camisa e você acreditava. Hoje, vamos pensar, estou colocando uma coisa normal. Imagina na igreja, gente. Acontece. Olha, o mercenário, ele vê a fé como um meio de lucro. Então, o que eu vou ganhar com isso? Essa é a pergunta dele. Lucro, não pense que lucro, gente, é só dinheiro não, tá? Tem gente que vem na igreja para fazer network. Significa alinhamento para poder se projetar. Mercenário quer lucro. Entenda uma coisa, você precisa zelar pela tua fé. A tua fé é algo importante. Quer ver uma coisa? A fé não é religiosa, ela é existencial. Nossa existência é o que? Certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Fé. Eu não sei nem se amanhã vai existir, mas amanhã eu vou trabalhar. Ainda bem que segunda-feira você vai trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. A gente não foi programado para a morte. Nós somos programados para a vida. Então cuide da tua fé. Porque a fé, quando a religião fala de eternidade, é do amanhã, para depois da morte. E eu já tive, gente, experiência com Deus, que eu fico de barba de molho. Porque quem aqui já teve uma oraçãozinha pequenininha respondida por Deus? Levanta a mão. Até temos gente que fala assim, mas eu já tive muito. Eu quero dizer uma coisa a você: quanto mais oração respondida você teve, mais o sobrenatural interferiu no natural. Significa que Deus para você não é mais abstrato, Ele é concreto. Ele interviu na tua vida. Significa que a morte, o que a Bíblia diz, é real depois da morte. Então abre o olho. Cuida da tua fé. Então o mercenário, ele quer lucro. O profissional é aquele que faz a sua obrigação. Um exemplo disso
É a prostituta de Provérbios, capítulo 7, ela diz assim: ofereci aqui sacrifício de paz, hoje paguei meus votos, portanto saiu teu encontro para te buscar diligentemente. Quem é o profissional? Cumpriu a obrigação, já fui lá, fiz minha oração, tá bom, Deus está alegre comigo, agora eu vou pecar. Ô gente, eu queria perguntar aqui para os rapazes. A esposa foi lá, agora eu vou mexer com os rapazes. A esposa foi lá, fez o almoço, fez a janta, tal, aí de noite passa o batom, se coloca toda bonita, né? Você fala, você vai aonde? Eu vou passear. Eu vou também? Não, senhor, você vai ficar em casa, aproveita lá a louça, tá? Quando eu chegar aqui eu quero dormir e vai dormir. Que hora você vai chegar? Não sei, não tem hora para chegar. Eu queria perguntar, rapaz, você gostaria de uma esposa dessa? Uma esposa dessa ficaria com você? Hã? Pois é. Tem gente na igreja que é assim: Jesus é o esposo e vai fazer o que quer. Quando você casa, o que acabou na sua vida? Você não pode fazer o que quer. Você não pode fazer o que quer. Então é o seguinte: se você diz que aceitou Jesus, ele passa a ser seu esposo, você é esposa dele. Então, ó, acabou a conversa. Você agora é exclusivo. Você é exclusivo. Mas tem gente que é assim, é o profissional. Cumpri as obrigações, agora vou curtir a vida. Tem gente que é assim, gente. São religiosos. E aí a vida é destruída. E para terminar, o mártir. Quando você acredita, você dá a sua vida por aquilo. Querido, quando você escolheu Jesus, você escolheu para realmente ver aquilo. E eu quero contar aqui a história, para terminar, de uma mulher chamada Blandina. Ela viveu no primeiro século. E ela foi uma mártir no Coliseu. Na verdade, na arena de Lyon. Ela era cristã. E o que aconteceu? Amarraram ela no meio da arena, num poste, e amarraram 4 irmãos, um do carro, de cá, outro de cá, outro de cá, e ela no meio. Soltaram os leões. Os leões começaram a comer pela beiradinha. E como ela estava no meio, eles não quiseram pegar ela. E os irmãos que estavam na ponta gritavam: Blandina, Blandina, não recuse Jesus, não importe. E eles estavam sendo devorados pelos leões. Quando então o magistrado da cidade viu que os leões pegaram essa mulher, esquentaram o ferro quente e colocaram ela sentada, disse assim: nega Jesus. Ela falou: não. Depois disso, pegaram ela, colocaram numa rede e colocaram um touro para bater a cabeça dela, chifrar ela. Quando tiraram ela, nega Jesus. Ela falou: não. Depois disso, colocaram uma madeira, um tronco, colocaram ali na cabeça, a cabeça dela ali, e disseram assim: nega Jesus. Ela disse assim: eu sou cristã, e nada de mal é feito entre nós. Apesar de tudo isso, tudo que fizeram por ela morreu perdoando aqueles que estavam maltratando ela. E naquele momento, o rei manda decapitá-la. Ela morre. Por quê? No final da história, o autor do livro escreve assim, e contou a história verídica dela. E essa mulher era considerada a mais fraca na fé. Eu te pergunto, querido, existem só 3 formas de sair da igreja. Presta bem atenção. 3 formas. A primeira, quando eu falo igreja, instituição, porque a igreja é uma só. Deus lhe dá uma ordem para isso. Filho, vem cá, vai para aquele bar e vai naquela igreja pequenininha e começa a trabalhar lá. Quando Deus te dá a ordem para fazer isso, se Deus não der ordem, não mexa, continue trabalhando, porque é aqui que Deus vai ver se você é fiel. Fiel no pouco. Como é que você diz que ama seu esposo e não faz os seus compromissos? Como é que você diz que você ama sua esposa e não protege ela? Então, fica ali.
Segundo, a teologia da comunidade não reproduz a palavra de Deus. Significa, a igreja que você está, não está pregando arrependimento, pula fora dela. Porque a primeira mensagem de Jesus Cristo é: arrependei-vos. Pode estar bonita, pode ter luzes. Eu estou vendo hoje, igreja preta, não tem problema nenhum com luzes e tal, beleza, mas está pregando arrependimento. Porque é o arrependimento que vai levar você para o céu. Porque a igreja hoje muito deveria ter entretenimento. Eu queria que vocês encontrassem para mim no Novo Testamento onde está escrito espaço para louvor. Também chega no louvor, não tem. Oração, partir do pão e estudo da palavra. Está lá em Atos 2. Mas a música tomou tanto espaço que às vezes até as canções não falam de Jesus. Estou mentindo, gente? Está aí, ó. O louvor é importante, gente. Como eu gosto de louvar Deus, a Bíblia não é de louvor, sim ou não? Mas a igreja viva não troca a música pela palavra. Na hora que ela trocar a música pela palavra, por isso os protestantes, o que eles cantavam? Quem já viu o Usinário, o livro do Usinário? Estão lembrados dos hinos? Eles cantavam o quê? A palavra. A palavra de Deus. Se você pegar o hinário, você vai ver a palavra de Deus inteira ali. Era a forma de ensinar o povo a palavra de Deus. Como é que você ensina alguém que não sabe ler e escrever? Cantando. Cantando. É assim. Castelo Forte. É a palavra de Deus. Aí foi tomando espaço no culto. Antes ela não tinha. Era um espaço pequeno. Por isso, querido, nós temos trabalhado com TR Louvor, e todo membro do louvor sabe, aqui não é palco, aqui é altar. E o louvor não é só do grupo, é da igreja toda. Aqui nós trabalhamos para que a igreja louve ao Senhor. É a igreja que louva. E nós estamos trabalhando o quê? Talento é muito fácil. Tem muita gente de talento. Deus deu talento. Mas a igreja não espera talento, ela espera unção. E unção é quando você é exprimido, é a azeitona sendo exprimida e sendo extraído o óleo. A igreja sente quando o louvor tem unção. Abre a boca, você sente a presença de Deus. Se você só sente as emoções aqui, ó, a canção, mas se essa canção não transforma a tua vida, ela não tem unção. Quem aqui já passou o dia inteiro cantando aquela canção na cabeça? Aquela canção vai te alertando, olha, por que você fica? Porque a unção está aqui. Por isso, teologia, se a tua igreja que você está, se a comunidade que você está não prega arrependimento, pula fora dela. Não prega transformação, pula fora dela, porque é a prostituta do Apocalipse. E a terceira coisa, a apostasia. Você deixa de quem Cristo? Vou te dar um conselho. Se você está aqui passando o tempo, é melhor você vazar e vai curtir o mundo. Que na hora que você estiver no lado de fogo, você vai falar assim: poxa, pelo menos aproveitei meu tempo na terra. Muito melhor. Seja mais sincero. Porque eu vou te dar um aviso. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então pode ter certeza que vai ter nível de calorzinho lá no inferno. Porque eu, por exemplo, se eu for, misericórdia. Então, querido, não brinque com a tua fé, com a eternidade da tua vida. Não brinque. Porque a fé não é brincadeira. E aí, terminando. Bodes, lobos e ovelhas e leões, que são metáforas que a Bíblia ensina. Os bodes e os lobos irão para a morte eterna. Está na igreja, mas é bode e lobo. O que Jesus vai em Mateus 24, 5 fala? Separei as ovelhas dos bodes. Os bodes viram lobos, porque a Bíblia diz que haverá lobos que sairão de dentro da igreja. As ovelhas serão salvas, mas não receberão galardão.
é aqueles que produziram palha, madeira e feno lá no tribunal de Cristo. Serão salvos, mas não receberão divisões espirituais. Mas os leões receberão coroas, ouro, prata e pedras preciosas. Quanto mais você investir na sua fé aqui, mais você produz na sua eternidade. Não perca essa oportunidade, querido. Porque Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o teu galardão. Então, o leão é aquele que trabalha, que morre pela causa do Senhor. É a esposa fiel. Que tipo de cristão você é hoje? Um mercenário? Bode ou lobo? Um profissional? Um ovelha que faz o que é obrigação? Ou um leão, que é um mártir da causa? É a esposa de Cristo e não a prostituta. Pense nisso. Porque sabe o que acontece, gente? No meio do futebol, a gente fica envergonhado se a gente olha. Tem jogo que o pessoal vai pular pro tempo do futebol com bandeira, com camiseta, pagando caro, às vezes o ingresso às vezes é R$1.500, dependendo do lugar, é R$500 no mínimo, 400. Ah, mas eu vou lá, vou assistir um jogo e investe. Porque acredita. E às vezes na igreja você não acredita. Como está a tua fé? Em tudo que você for fazer, não seja um mercenário, não seja um profissional, seja um mártir. Porque aí você prospera em todas as coisas.